Google. Ó, não tá rolando. Esse daqui. Eu desliguei o microfone e a câmera. O D. Bom, estamos gravando já, então. Não, acho que eu não desliguei o microfone. O Desliguei D só. tá com o microfone aberto. Beleza. Fechou agora. Vamos lá. Então, Quer abrir, Eni? mais ou menos, né? Vamos fazer assim. Eu não sei quantas pessoas, todos são só do CNM ou não, mas enfim. Eu sou sócia do Clube Niteroense de Montanhismo, que é uma instituição que tem uma cadeira no Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra da Tiririca. E eu conheço Felipe Queiroz já há alguns anos e já vi várias fotos dele de aves maravilhosas, então eu resolvi convidá-lo para fazer essa palestra sobre montanhismo e observação de aves. Agora é com você, Felipe. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, né, ao CNM, né, por estar convidando a gente para estar passando um pouquinho da experiência de observação de ave, né, para a galera da montanha e com isso também bastante gente da observação de aves também está presente aqui. E aí hoje eu estou como diretor executivo do Instituto Floresta Darcy Ribeiro, que também é uma instituição que é membro do Conselho do Parque Estadual Serra da Tiririca, e que surgiu essa oportunidade da gente estar junto, né, desenvolvendo um bate-papo, uma palestra para a gente poder contar um pouco do que é a observação de aves. E aí eu gosto sempre de participar as pessoas e chamar, né, mais gente para contar um pouco do relato, para não ficar só a coisa do Felipe. Então, eu convidei o Iago e o Matheus, que são parte de um grupo de observação de aves que a gente tem aqui em Niterói, um grupo de WhatsApp, e eles começaram recente. Então, é interessante, né? Talvez ouvir um pouco da minha experiência, que já observava há um pouquinho de tempo, um pouco mais de 10 anos, e também ouvir quem está começando agora e essa garotada, qual é a percepção deles, né? Como eles enxergam a observação de aves como estilo de vida e como hobby, até como profissão e uma série de outras coisas. E aí eu decidi colocar o montanhismo e a observação de aves. Por quê? Porque eles são atividades que estão ligadas completamente ao meio ambiente, né? Eles não tem como separar quase que o montanhismo e a observação de aves. É lógico que você pode observar a ave da janela do seu prédio ali em Caraí. E como você também pode escalar um muro dentro de uma academia. Mas o que a gente gosta mesmo é do contato com o meio ambiente, então por isso surgiu a ideia do montanhismo e observação de aves. É bem parecido, mas a observação de aves, eu falo isso assim, porque eu fui montanhista, assim, eu sou até hoje montanhista, eu gosto muito de trilha, adoro subir montanha, já subi montanha em várias partes do Brasil, e como que eu comecei? Eu trabalhava no INEA na época, eu estava como subchefe lá no Desengano, Parque Estadual Desengano, que é um parque na região serrana do Rio. E aí eu recebi um grupo que queria observar a ave. E como eu sempre fui prestativo para essas coisas, me propus a acompanhar eles. E aí eu falei, cara, essa galera de observação de ave, uma galera meio complicado, o pessoal fica olhando para cima um tempão, né, cara? E, fica lá e eu já era aquele na adrenalina de querer subir a montanha rápido para chegar lá em cima, conquistar. Mas mesmo assim, falei, vou me aventurar e vou. E aí, num espaço que a gente andava às vezes em 5, 10 minutos, né, a galera demorou 1 hora
Mas, por outro lado, eu comecei a enxergar coisas, né, que, como montanhista, eu não enxergava, né, que era a biodiversidade que estava no ambiente, né? O quanto de ave, o quanto de planta, de flor, né, do que estava em sua volta, porque você fazia as coisas com mais calma, você parava para observar, né? Então, eu comecei a me encantar com a observação de ave, comecei a estudar cada vez mais, né? E aí comecei a... peraí, deixa eu começar passando aqui. Ué. Foi, vocês estão vendo? Não, ainda está na primeiro slide. Vamos lá. Né? Foi para o Agora segundo. Beleza. E aí, a questão do o que é a observação de aves hoje no Brasil, né? E depois eu vou falar um pouco de como isso tudo começou, a observação de aves em si, né? Hoje, o Brasil está com 1.971 espécies. Esse dado é bem recente, que é de 2021. Em 2014, que foi a última lista lançada, tinha 1.901. Então, você vê que é uma atividade muito dinâmica, né? A própria observação de ave, a descoberta, a ciência, a cada ano, ela identifica novas espécies porque as pessoas começam a estudar mais o ambiente e ir em locais que não se iam antes com esse tipo de função, né? O estado do Rio, ele hoje, isso também é um dado do Ricardo Gagliardi, e ele tem essa lista com 799 espécies de aves do estado do Rio. É um dado histórico e também atual. Então, ele junta desde a literatura, né, de espécies que ele observou, que tem registro no passado, né, em livros, em uma série de estudos, como também as espécies que ocorrem hoje aqui. Niterói, né, que a gente está falando do Clube Niteroense de Montanhismo, está falando da Dama Darcy, e todas as pessoas que estão aqui provavelmente são de Niterói. A gente, em 2019, a gente tinha 236 espécies. Hoje, você vê que em 2 anos, não é que se descobriu espécie nova em Niterói, mas que registrou mais espécies, né? Você vê que quase 50 espécies a mais foram registradas, né, em Niterói em 2 anos. E isso é muito do crescimento da atividade, né, como um todo, né, e um pouco da ciência cidadã. A gente vai falar um pouco mais no final, né, mas de como a visitação, a observação de aves, ela ajuda na descoberta de novas espécies para o local e novas espécies até para a própria ciência, né? Então, vamos lá. E como todo hobby, né, que a gente encara o montanhismo, ele também é uma fonte de renda, como também a observação de aves, né? Mas principalmente como um hobby, ele ganhou as mídias sociais, né? E na verdade as mídias sociais que também nesse mundo corrido que a gente vive hoje, que impulsionaram um pouco a atividade. Então, hoje, o principal site de observação de aves que a gente tem é o Wikiaves, tá? E ele funciona como uma enciclopédia, né? E lá dentro você tem diversas informações, né? Desde por cidade, quantas espécies tem, você pode postar sua foto, né? Enfim, uma série de coisas legais que você vai fazendo, funciona como se fosse um Facebook de passarinho, né? E cada um tem seu perfil e cada um posta suas figurinhas. E a gente fala, deixa eu ver aqui, a questão das figurinhas, né? Porque como o montanhista, o observador de ave, ele funciona como desperta a curiosidade, o interesse de descobrir novas coisas, né? Então, o montanhista ele quer cada vez subir um pico diferente, subir uma via diferente, e o observador de aves ele quer cada vez registrar
uma figurinha diferente, um passarinho diferente para colocar no seu álbum, né? Ou registrar ele de forma diferente, melhorar o registro, ou observar o comportamento, enfim. Então, é muito parecido, né? Então, e você começa a tornar a sua atividade, o seu hobby, praticamente como um estilo de vida, né? Porque eu tenho certeza que a Eni, toda viagem que ela faz de programa, ela pelo menos tenta pensar que próximo aonde ela vai ou aonde ela vai tem uma via que ela possa subir, mesmo ela Com estando fazendo certeza. uma atividade em família. Eu também é a mesma coisa. Toda vez que eu vou fazer uma viagem com a minha família, eu entro lá no perfil da cidade e falo, pô, que bicho que tem lá? Que bicho qual bicho que eu nunca registrei? Então eu já combinei com minha mulher desde o casamento, tem até nota registrada, que toda viagem nossa eu tenho direito a um dia de observação de ave, né? Então, são as coisas do hobby junto com o cotidiano, né? Então, a gente vai acabando juntando uma coisa na outra. Então, Niterói tem essa série de ecossistemas, né? Mangue, laguna, né? Tudo incluído aí na questão de Mata Atlântica, o que possibilita uma série de possibilidades de registros, né? Para a cidade. E também que faz com que a gente cada vez mais queira o observador de ave, ele é tido como uma atividade que é muito ecologista, né? A gente tende a cada vez mais querer preservar os ambientes, porque quanto mais preservado, né, mais aves, né, melhor vai estar em equilíbrio esse ambiente. Com isso, a população de espécies vai ser bem maior, né? E traz a possibilidade de você fazer novos registros ou melhorar o seu registro. Então, Niterói, apesar de ser um centro urbano, né, e está muito pressionado, mas a gente tem algumas coisas aí que às vezes surpreendem a gente, como o Flamingo, né, que apareceu aí, vem gente de tudo quanto é lugar fotografar. Então, tem uma série de bichos que ocorre, apesar da gente não ter uma figurinha carimbada, que é o que eu vou falar um pouco depois, mas a gente tem bastante coisa legal para fotografar aqui. A observação de aves, eu coloquei aqui um pouco do históricozinho, né? Mas na verdade a observação de ave é você ver passarinho, então não tem documento oficial de quando que começou a observação de ave, né? Porque o simples fato de você estar no seu quintal e observando, vendo o comportamento, isso, os nativos, né, os povos antigos, eles tinham ninguém tinha celular, ninguém tinha nada, então a pessoa morava num ambiente mais preservado, ela tinha, né, a possibilidade de observar mais a natureza. Então isso começou desde lá da existência, até para caçar, para uma série de coisas de subsistência, você tinha que observar o comportamento das aves, né? Saber onde que ela bota o ovo para você poder coletar, onde que ela dorme, enfim, isso tudo começou a observação como um todo, e hoje em dia ela ficou de forma lúdica, né? Onde se substituíram a observação por interesse, às vezes, de predação ou alguma outra coisa, e hoje com um interesse de hobby, de admiração, de estudo, enfim, uma série de outras coisas. E assim, hoje em dia, um dos lugares mais bem difundido é na Inglaterra, né? A observação de aves. E no Brasil, em 74, foi fundado o primeiro COA, que é o primeiro clube de observação de aves, como o CNM, Clube, né, Niterói Montanhismo. No Brasil, foi criado em 74 o primeiro clube de observação de aves. Aí eu falo dessa questão do boom da observação de aves e da tecnologia. Os estrangeiros, eles têm muito a característica de observar a ave com binóculo ou com cadernetinha de fazendo lista, né? O brasileiro é um pouco mais competitivo, não é que não exista estrangeiros com esse tipo de perfil de competição, que também tem
tem países que estão bem parecidos com o Brasil. Mas o Brasil só se deu o boom da observação de aves com o advento do desenvolvimento da tecnologia, né, no lançamento das câmeras digitais, que possibilitou que as pessoas pudessem, né, capturar a sua fotografia, a sua ave, né, e guardar ela como um símbolo, como uma fotografia, que é o que a gente gosta. Pelo menos no meu caso, eu gosto muito de fotografar o bicho e depois ficar olhando para ele, pô, que bicho maneiro que a gente fotografou, e você vai estudando, vai vendo uma série de outras coisas. Eu sou das pessoas que ajudou a criar um programa, né, de Vem Passarinhar RJ, que é um programa do Instituto Estadual do Ambiente, né, que surgiu com uma proposta de abrir as unidades de conservação para observação de ave, né, que é uma atividade um pouco nova, mas que a maior parte das aves hoje, por causa da questão da especulação imobiliária, crescimento urbano, essas coisas, elas tendem a se concentrar em áreas de unidade de conservação, né? E as pessoas tinham, às vezes, um pouco de dificuldade de estar indo essas unidades. E aí a gente sentou junto com vários amigos e que trabalhavam no INEA e falou, pô, vamos montar vamos desenvolver um programa no órgão para a gente poder possibilitar que as pessoas venham para as unidades, tentar estruturar, dar um mínimo. E aí a gente começou a fazer lista para as pessoas saberem o que tem ali para elas poderem ir aos locais. Como funciona, né, Eni? Tem as diversas aberturas de campanhas de montanhismo, né, lá no Parnaso, essas coisas também acontecem com a observação de aves. E aí, primeira coisa que a gente pensou na época, assim, gente, pô, se a gente quer incentivar a observação de aves, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que tem nesses parques, né, nessas unidades. E a gente fez um checklistzinho, um livrinho com as listas, que a gente... Foi um trabalho muito gostoso, que a gente teve que ir para os parques, ficar rodando e fazendo o levantamento das espécies que a gente encontrava, junto com um levantamento bibliográfico também. Em 2010 a gente aumentou as unidades, passou para 10, e aí a gente começou a montar calendários, né, de observação de aves. Como o montanhismo, os melhores meses, né, do montanhismo é o período com menos chuva, né? Mas a observação de ave, pelo menos na Mata Atlântica, aqui para a gente, ela tem um período muito bom, que é o período antes da reprodução, né? Período de setembro, outubro, é onde as aves estão um pouco mais ativas, né? Mas ave você vê todo ano, né? E o tempo todo, que afinal de contas elas estão no local. Então e tem aves de diferentes comportamentos, né? De gradientes de altitude, essas coisas. E a gente, de acordo com a característica de cada parque, a gente começou a montar um calendáriozinho. Todo mês tinha uma unidade para observar. É uma boa notícia que isso ficou parado por causa da pandemia, e esse ano que vem agora está sendo já montado. Eu, apesar de não estar mais no INEA, mas ainda converso lá com o pessoal, e esse ano na Tiririca vai ter, gente. Então, é notícia de primeira mão aí, não sei se o Tetel ainda está aí ouvindo, que eu não estou vendo, mas que manda largada aí, esse ano vai ter o Vem Passarinhada Tiririca, e provavelmente a gente vai propor aí, junto com o Tetel, da gente poder estar contribuindo, né, para ajudar aí no evento como instituição da sociedade civil e como pessoal que observa a ave. Isso aqui são alguns resultados que a gente fazia, de 400 espécies em 12 meses, a questão da ciência cidadã, né? Que se hoje você parar para fazer um estudo, né, numa unidade de conservação, de um levantamento de ave, isso vai custar muito caro, né? Então você tem que contratar a licitação. E quando você abre a unidade de conservação para observação de ave, você acaba tendo um retorno da ciência cidadã, né? Que as pessoas vão registrando, e aquilo gera ciência para o Estado, né? Gera informação, gera dado científico. E isso acaba ajudando as unidades de conservação, tanto com o número de espécies aumentadas na visitação, como em Niterói, mas também, muitas das vezes, com o próprio material fotográfico, né? Tem muitos dos observadores que não se importam de estar doando, tem algumas coisas que se vendem, enfim.
É interessante que assim, pessoas do Brasil e do mundo todo, né? Nesse ano de 2015, onde a gente apresentou um formulário, teve pessoas de 6 países diferentes. Né? Você vê como é que a questão é bem interessante. Nem só de ave vive o observador de ave, né? Como também o montanhista, ele acaba observando algumas coisas. O observador de ave, ele tem um pouco mais de probabilidade, porque ele está um pouco mais, né, mais focado em observar a fauna. Então, o comportamento, a vestimenta, né, fala pouco, conversa pouco, para tentar ver o máximo de aves possível. E com isso ele acaba vendo uma série de animais. Isso aqui é uma foto de um vem passarinhar aqui lá no caminho de Darwin, né, e você começa a incentivar, né, a boa visitação. E o que eu coloco essa foto aqui? É porque o caminho de Darwin, antigamente, a gente tinha um problema muito grande, né, com uma insegurança, né, por conta de ser um lugar pouco utilizado. E quando se pensou em começar a incentivar a observação de aves em unidades de conservação, mesmo que urbana, a gente ficou muito preocupado, porque as pessoas têm equipamentos caros, né? E aí no início a gente começou, né? Pô, tem que ter segurança da polícia. Mas o que acontece? Quando você incentiva uma boa prática, né? As pessoas começam a ir para o local, e essas pessoas que usam o local são pessoas boas, a má visitação ela acaba saindo aos poucos, gradativamente ela vai saindo. Então hoje o caminho de Darwin é um ambiente que a gente não pode considerar 100% seguro, porque a gente vive numa região metropolitana e lugar nenhum é seguro, nem dentro da nossa casa. Mas que aumentou muito a segurança lá. Né? Então, ainda mais o cara que ia lá antigamente botar um carro e botar fogo, quando ele começa a ver um monte de gente com as câmeras de fotográfica imensa, que pode fotografar de longe, ele fala, pô, não vou parar de ir lá, cara. Esse cara, vou tirar foto, vai me... Como uma série de outra coisa, caça, qualquer outros ilícitos, eles podem ser flagrados pelos observadores e acabam um pouco afastados. Mas tem situações que ainda tem lugares que são perigosos. Eu mesmo já sofri um assalto em Paraty, né, com arma na cabeça, roubaram minha máquina, roubaram um monte de coisa, mas são coisas que a gente está suscetível em qualquer lugar. Mas eu digo que hoje Niterói melhorou muito, né, para a prática. O parque, então, tá bem legal. Então, a observação de aves ela também pode ser feita de noite, né, porque tem animais com comportamentos noturnos, coruja, né, apesar de ser de dia, são animais com comportamentos noturnos. Bacurau, né, Mãe da Lua, são bichos que a gente tem por aqui. Interessante que lá em 2015, né, dessas pessoas que visitaram o programa, 70% deles era a primeira vez que visitavam a unidade de conservação. E aí a gente vê, por isso que eu acho que é bem interessante a gente incentivar a participação de novas pessoas, né, de pessoas com idade menor, para contar um pouco a experiência. Eu vou já abrir para eles contarem qual é a experiência. Mas você vê que a faixa etária, né, desde bem novinho até pessoas com idade muito avançada, né? Essa aí até saudosa, já faleceu, mas é uma pessoa muito querida, né? Que observava a ave com a gente lá de Itatiaia. E as figurinhas desejadas e exclusivas. Aí eu resolvi colocar essa figura, né, que é a Saudade das Cinza. Ela é uma ave que ela só existe no estado do Rio, tá? E ela só existe num pequeno local, né, que é nos Três Picos, né? E a região de Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, é aquele miolo montanhoso. E ela só existe lá. Então, mais uma vez, né, como que o montanhismo está ligado também à observação de aves, porque a pessoa, para ir lá ver esse bicho, ele tem que subir montanha, né? A não ser que ele tenha, às vezes, um carro bem preparado, mas a maioria tem que deixar o carro lá embaixo e subir para poder observar esse bicho lá em cima. Então, as aves, elas têm algumas aves que têm essa questão de gradiente de altitude, então tem umas que só existem em altos de montanha, né? Uma vez eu fui no Monte Roraima,
né? E no Monte Roraima só tem espécies que só existem lá em cima. Então, se o cara não for subir, não for montanhista também, não quiser, tiver interesse, ele não vai fotografar, não vai ter essa figurinha no álbum dele. Então, é interessante. Até na foto da divulgação, eu coloquei uma foto que eu estava junto com o pessoal do CNM e a gente foi fazer a travessia da Serra Fina. E aí eu fui com aquela máquina, o pessoal ficava me olhando, falando, pô, que é doido, né? Já leva um monte de peso, daí leva uma máquina. Eu falei, aqui em cima, às vezes, você vai ter bicho que só vou encontrar aqui em cima que eu não encontro lá embaixo. Então, vale a pena, vale o esforço de estar fotografando esses animais aqui. Grandes vitórias que eu falo da observação de aves, né? Esse cara aqui, ele era passarinheiro, e aí o filho dele começou a observar a ave, essa é a filha, mas ele tem um filho, que aí começou a levar para dentro da casa que a observação de ave era uma prática legal, e aí ele acabou se transformando, né? Vendeu, soltou todas as aves e passou a ser observador de aves junto com a família. Esse é o Vitor, né, que é o filho dele, um dos melhores aniversários que ele já teve, né, foi participar de uma observação de aves do programa, e aí ele fala, fiz 5 lifer, né, para quem não é da área da observação de aves, o lifer é um passarinho novo, né? Quando ele fotografa, ele avista, ele observa um passarinho diferente, fala que ele fez um live. Né? A Cacau, né? Que atitudes como essa do INEA e de outras instituições podem mudar o mundo aos poucos, né? Quando você abre as unidades e possibilita que seja praticado, né, uma atividade com foco, né, na preservação, né, no levantamento de dados de espécies e na boa prática, né, da visitação, você acaba mudando mesmo um pouco o mundo. E a Marcinha, né, que faleceu, mas era uma excelente observadora, uma das mais anciãs aí e muito querida. E aqui na Tiririca a gente fez alguns projetos com criança, né? Então, a gente teve uma época um projeto que era Aves da Tiririca, onde a gente ia para dentro das salas de aula, explicava tudo que existia na Tiririca, né, de passarinho, depois eles ganhavam uniforme, binóculo e prancheta, e a gente ia para o campo para poder fazer o levantamento com eles. E foi muito bacana, isso aconteceu durante quase um ano, foi muito bacana, pena que o projeto acabou e não conseguiu ter continuidade, foi um projeto financiado pela FAPERJ na época, e a gente passa por uma dificuldade muito grande aí no país com a questão da ciência e financiamento disso. De olho no futuro, né, são outras possibilidades de lançamento de produtos pelo INEA e por outras instituições. A Prefeitura de Niterói também vem tentando buscar cada vez mais fazer algumas intervenções, né, para possibilitar o uso de espaço para a observação de aves, né, esses calendários que foram sendo lançados, passaporte que foi feito, mas também foi muito útil na época, mas com essa onda aí deu uma diminuída, o pessoal parou. Como no montanhismo também foi feito igual o CNM, né, junto com alguns integrantes, fizeram o guia de montanhas, né, e o PESET também tem um folder de observação de aves, contando um pouquinho do que tem na Tiririca para poder divulgar. A intenção é tornar isso um pouco melhor difundido no futuro, porque acabou fazendo poucas tiragens e estado é um pouco complicado, né, porque às vezes acaba o dinheiro e não tem como imprimir mais. As logos, né, associadas a algumas unidades de conservação do estado que são de aves, estruturas, né? Hoje a gente tem em Niterói o Parque Orla de Piratininga, que está com algumas propostas de fazer raid e torre de observação, então isso vai ser bem interessante aí para observação de aves em Niterói daqui a um tempo. Mas isso a gente vê hoje ao longo do país todo, né? Do mundo todo.
guias de campo, né? Isso aí também é uma proposta que está sendo pensada, né? De fazer um aplicativo para observação de aves das unidades de conservação, tanto estadual quanto municipal em Niterói tem esse tipo de pensamento. Ciência Cidadã eu falei um pouco mais. Aí na Ciência Cidadã eu queria dar um pouco a palavra, né, para o Alt Tab, não, Shift Tab, né? Estão ouvindo? É Alt Tab, Felipe. Você Foi. Então. Então, eu falei um pouco da observação de aves, né? E eu gostaria agora um pouco da minha experiência, de como eu surgi. Eu vim um pouco do montanhismo, né? E hoje em dia eu sou totalmente voltado para a observação de aves. Eu gosto de subir montanha até hoje, mas nunca escalei, né? Não sou de escalar, sempre gostava de subir montanha. Mas hoje meu hobby principal é a observação de aves. Em breve teremos mais um curso de escalada, aí você entra. Vou fazer. Mas o problema é dinheiro, Ani, porque essas coisas, dois hobby caro é brabo. Mas falando em dinheiro, sim, em termos de, não sei se já está aí na sua palestra, começar com qual o binóculo, se quiser fotografar, qual a lente, daria algumas dicas sobre isso? Sim, mas assim, o principal disso tudo porque assim, no mundo da fotografia, né, e do binóculo, dessas coisas, o melhor equipamento é o que o seu dinheiro pode pagar, porque o céu é o limite. Isso é verdade. Né? O céu é o limite. Você pode comprar uma lente hoje que custa 100 mil reais. Né? E uma máquina que custa muito caro também. Mas você também pode ter um equipamento compacto, um binóculos aí hoje, que em torno de 300 reais, que você pode estar observando. Tem algumas câmeras, assim, eu iniciei comprando câmera usada, né? Então, hoje é possível, o que a gente aconselha é que as câmeras que sejam voltadas para a observação de ave, elas têm um alcance um pouco maior, né? Porque o passarinho, ele geralmente, eles são pequenos, né? E eles nunca ficam muito perto da gente, porque são silvestres. Então, eles geralmente estão longe, também não ficam parados, né? Então, que ela tem uma lente objetiva, né, de longo alcance, isso sempre é a melhor pedida. Mas você tá aí hoje, sei lá, às vezes você dá para você iniciar com pouca. Eu acho que até quanto de início o Iago, né, e o Matheus podem estar falando um pouco disso, mas observação de ave você pode fazer. Eu tenho certeza que quem não observa a ave, se chegar na janela da sua casa durante um ano, ele vai ver pelo menos 20 espécies que passaram por aí. Oi. Felipe, tá me ouvindo? Tô. Andréia, eu ia justamente fazer essa pergunta, que a Inês falou sobre equipamento e tudo. Eu ia te perguntar justamente isso. Se eu quiser observar aves, eu não posso só ir com a minha curiosidade, o que eu preciso, sem equipamento, né? Só observar mesmo. Eu moro numa casa e sempre escuto um passarinho muito melodioso e eu não consigo identificar, né? Tem sempre aqueles que são mais conhecidos, se eu não me engano, eu consigo ver a viuvinha, tem canarinho da terra, que vem aqui no meu quintal, mas tem um que tem um canto maravilhoso, mas eu nunca consigo visualizá-lo, eu só consigo ouvi-lo. E assim, eu já tentei observar, né, para ver se eu conseguia ver a ave, mas eu não consigo. Então, assim, existe alguma técnica, eu tenho que me camuflar, eu tenho que me esconder, tenho que fazer alguma coisa para que eu consiga observá-lo? Então, os bichos são ariscos, né? E nem sempre eles vão te dar a possibilidade de ver. Tanto que, às vezes, nos levantamentos científicos, as coisas, você vê uma porcentagem muito pequena. A maioria é só escutada e os especialistas conhecem. Agora, quem não conhece, hoje em dia, tem alguns aplicativos que você pode estar gravando o som, né? E esses aplicativos te ajudam a reconhecer, né?
E, assim, e é aquele negócio, aquela questão de curiosidade, né? Agora, observar a ave, todo mundo pode observar sem qualquer tipo de equipamento, né? Como você fala, você própria começa a observar a ave na sua janela e já sabe que tem a viuvinha, que tem o bem-te-vi, que Isso. tem a rolinha, que tem uma série de outros bichos que eu tenho certeza que vão estar ali, que você, com o passar do tempo, você vai começando a entender o comportamento dele e vai conseguir avistar. Mas uma boa opção é você gravar o som dele, né? E aí, Tem algum aplicativo? Você falou um aplicativo, tem o nome do aplicativo que eu posso gravar e identificar? Porque eu sei que rapaz, tem um eu aplicativo sei que tem. para reconhecer planta, né? Que você acha que você Isso, coloca o nome, ou então fotografa o nome, isso, ele fala o nome da planta. isso. Da ave é similar. Da ave é similar, você pode jogar o som. Eu te falo assim, eu nunca usei isso, porque quando eu comecei, eu tinha amigos que entendiam mais do que eu. E aí é o que a gente faz hoje no nosso grupo de observação de ave. Né? Pô, olha só, aí você grava o som, né, e manda para alguém que sabe mais que Ah, tá. você. Obrigada, Inê. Aí eu, É, aí eu, ah, eu pus um aqui que é BirdNet, identificação de sons de aves. sim, tem. Tem hoje O Iago mandou dois outros, o eBird e o eBird, BirdNet. Ah, tá. Obrigada, aí, obrigada. mas aí você pode pegar o telefone com a gente, se você quiser alguma coisa, manda para ele, manda para a gente tenta identificar. E uma boa prática que eu não falei assim, que a gente utiliza para observar as aves, é reproduzir o som dele. Quando a gente identifica ele, você pode botar a voz dele, porque os bichos eles tendem a ser muito territorialistas e a gente chama de Uhum. playback, né? Então, quando você coloca o bicho, o ser humano, né? Todo mundo é territorialista, né? Então, quando você coloca a vocalização de um indivíduo da mesma espécie, ele, pelo menos por curiosidade, vai querer ir lá para olhar. Cara, quem é esse cara que está chegando aí na minha área? Né? Ele está querendo pegar minhas passarinhas? Né? Ele está querendo pegar meu alimento? Que é competição, né? É competição territorial o tempo todo, tanto o ser humano quanto as espécies animais, eles estão o tempo todo competindo, né, por espaço. Ah, legal. Teve uma vez que eu ouvi, acho que pica-pau. A minha filha também falou que acho que tinha ouvido pica-pau, só que eu nunca mais ouvi. Agora, esse outro que eu falei primeiramente com você, ele sempre canta à tardinha, mas é um canto tão gostoso, ele canta tão bonito, que eu falei assim, poxa, quem é esse carinha que está aí que eu não tinha ouvido ainda? E eu não consigo visualizar, né? O contato visual eu ainda não consegui fazer. Aí me deu essa curiosidade. A parte mais fácil é você gravar, botar no aplicativo ou mandar para alguém que Sim, conhece. sim, sim. Mas, assim, Gostei da sua sugestão. tem o Wikiaves, eu fazia muito isso para me obrigar a estudar no início. Assim, Aham. vou lá na lista de espécies que tem em Niterói, tem 238 espécies. Aí eu clicava em cada uma e lá na página da espécie tem a vocalização dele. E aí você pode Ah, ouvir legal. também. Aí você ouve, não, isso aqui não parece. Não, isso aqui não parece. E muitas das vezes Beleza. você começa a pegar, né? Falar, parece com esse aqui, cara. Olha, eu acho que é esse, eu vou botar o som dele para ver. Aí às vezes o bicho vem. E aí você vai. Legal. É uma cachaça, cara. Você vai bebendo, vai ficando viciadinho. Mas é Tá muito certo. gostoso. Então, eu queria passar a palavra para o Iago ou para o Matheus. Será que é Sabiá Laranjeira? Será? Pode até ser. Depois eu vou até buscar esse nome lá no wiki que você falou, Felipe. É um bicho que canta bem melodioso, cara, e costuma cantar bem final de tarde mesmo. Ah, Então, tá. Então, deve ser mesmo. início de manhã, mas. Então, agora a gente vai. Quem é mais novo, Iago ou Matheus? Eu não lembro. Ó, o Matheus é mais novo, o Matheus começa. Então, o Matheus começa. Vamos deixar ele falar um pouco da experiência dele, de como é que ele entrou para a observação de aves, como é que ele conheceu a gente, enfim. E aí seja bem-vindo, Matheus, e conta um pouquinho para a gente aí, né, da sua experiência, se você quiser mostrar alguma coisa, foto, enfim.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu sempre gostei muito dessa coisa dos animais, natureza, etc. Desculpa, Matheus. Você pode ligar sua câmera só para a gente, o pessoal te conhecer? Só se puder. Sempre. Eu sempre gostei dessa coisa de natureza. E meu tio, né, que também está aqui na reunião, o Deus da Dite, ele já observava aves há um bom tempo também. E em um certo dia eu comecei a ver com ele isso. Eu sempre ia no Jardim Botânico, lá tinha muito, não sei o quê, então eu comecei a me interessar. E aí eu comecei a usar a câmera dele para fotografar, observação. E eu fui me interessando, e toda vez que eu ia na casa dele, toda vez a gente fazia uma trilha. E aí eu não consegui mais parar. Eu comecei em casa, no quintal, começar a fotografar e não parava mais. Todo dia eu escutava um canto que eu não conhecia, eu ia lá, gravava. Comecei a fazer lista no eBird, escutava um canto, comecei a, né, também me interessar por descobrir quais são os cantos das aves. E nisso eu não consigo não estar num lugar e não prestar atenção nas aves. E aí eu não sei mais o que falar. Hoje utiliza algum equipamento? Que o pessoal estava falando de quem quer começar, assim, você começou Meu recente. tio sempre usou uma e a minha prima, ela tem uma máquina. Então, me deram emprestado, né, a máquina dela e agora eu uso ela. Eu não sei muito dessa coisa de câmera, etc, então eu não sei o nome, mas é uma super zoom, então é algo bem compacto e eu não acho que seja muito cara. E conta pra gente quantas aves você já observou aí, né? E quanto tempo, né? Quantos anos ou quanto tempo você já Então, pratica isso? eu acho que não tem nenhum ano, mas no eBird, deixa eu ver aqui, eu tenho 165 espécies. Gente, estou apaixonada pelo Matheus. Também. Estou apaixonada pelo Matheus. Que coisa linda, Matheus. Por que você veio para esse negócio das aves, Matheus? Que coisa linda. Foi assim, uma coisa que eu comecei a ver meu tio e eu comecei a gostar. Não tem muito porquê de eu começar. Foi só como se eu tivesse tido algum empurrão do nada. Não sei também. Pois é, mas pelo que o Felipe falou, que é uma cachaça, você não pode ficar viciado nisso. Você é menor de idade. Eu tenho um perfil no Wikiaves também. Eu posso mandar aqui? Pode, claro. Claro, pode. Esse é o meu perfil. Nele comecei não tem muito tempo no Wikiaves, então eu só tenho 44 fotos, mas eu não busco muito ter muitas fotos, eu busco mais por as minhas melhores fotos e de aves mais diferentes. Então, Matheus, essas fotos que você tirou foram com a máquina da sua prima, é isso, né? A máquina agora já é dele, né? Você não tem mais praticamente. tem mais volta, não. Perdeu. É quase isso mesmo. Essas fotos você tirou todas aqui, quer dizer, eu estou rolando aqui basicamente em Niterói, né? Não tem de Resende, e alguma tem uma coisa. fazenda lá em Resende que eu vou muito. Então, e lá tem muita ave.
E aí, toda manhã, assim, umas 6 horas, eu saio para fotografar e fico até umas 10 lá fotografando. Perco o café da manhã, mas me divirto. Uhum. A identificação você manda para alguém que identifica. Não, mas ao mesmo tempo tenho bastante ajuda, que Tá, tem muitas aves eu já conheço. Nesse certo. tempo que eu observo aves, eu sempre me interessei em saber mais delas. Então eu fico procurando, e aí quando eu não sei de alguma, eu ou pergunto para alguém ou eu procuro nas listas dos lugares para ver se eu acho Entendi. alguma parecida. Uhum. Então, tem Matheus, ave. tem duas perguntinhas aqui depois nas suas fotos. Termina de falar aí que eu queria fazer essas perguntas. Então, quando eu vejo uma ave, eu já tenho uma noção de qual ela pode ser, pela espécie ou não. Certo. Mas tem aves Uhum. que eu simplesmente não sei qual é. E aí eu pego o BirdNet, né, se a ave está vocalizando, e gravo. E aí, na maioria Tá, das vezes eu preciso, mas às vezes não. entendi. As André, perguntas pode perguntar. O Matheus, aqui você colocou rolinha da asa canela e ela está riscada, o nome está riscado. Por quê? eu fiquei muito tempo vendo, tipo, tentando encontrar se era rolinha roxa ou asa canela, que são espécies muito parecidas, mas a asa canela é muito rara comparado à rolinha roxa. A rolinha roxa é comum, que você vê em qualquer lugar. Tá. E aí, quando tem pelo menos um questionamento da espécie, já arrisca o nome. Por Entendi. exemplo, essa foca da mata eu tinha adicionado como mariquita, porque também teve ela, só que teve muito questionamento dela. Então também riscou, só que aí eu troquei de nome e agora tá sem risco. Mas a asa canela eu não acredito que não seja ela por conta dessas manchas na asa. Porque quando eu olhei, eu contei quantas manchinhas tem, e na rolinha roxa tem mais ou menos, alguma coisa assim. Então, eu estabeleci que era asa canela. Tá. Tá. E uma última pergunta que você fotografou tem duas fotos aqui do sabiá laranjeiras, um mais cinza e um outro mais azulado, né, mais escuro. São duas espécies, é a mesma espécie em épocas diferentes de coloração? Existe isso ou não? O Pera, nome deixa científico, inclusive, é o mesmo. Oi? eu estou procurando a foto do sabiá que você está falando. Eu não tô achando. Ah, aqui. Então, iluminação. Que que ele tá mais escuro foi no início do ano. E aí tava mais na tarde, no meio do mato, assim, ele tava no chão e aí tinha muita pouca iluminação. E era a luz de fim da tarde, então ficou essa foto assim. A outra foi no fio, né, na rua, então teve bastante Estava opção. mais claro, né? Então não ficou tão escuro. Deu para ver também o peito dele, porque ele parece estar se coçando. É questão de iluminação. Tá ok, tá bom, obrigada. Tô apaixonada, Matheus. Você já deve ter um monte de esposas, né? Porque todo mundo deve estar apaixonado por você, com essa observação, com esse hobby que você tem aí. É hobby ou profissão, Matheus? É um hobby, porque profissão ainda não dá, né? Então tá certo. Mas eu tenho a ideia de ser biólogo. Que legal, que legal. Vai ser do meu time, então. Parabéns aí, Matheus, Obrigada. Parabéns, Matheus. Né, isso gratifica muita gente que já está observando a ave há muito tempo, de ver que tem pessoas que estão vindo com essa mesma paixão que a gente tem até hoje. Né? E uma maneira é ver assim, a gente começou burro velho, né? Então a probabilidade de quando você chegar na nossa idade, você já, né, ter muito mais conhecimento,
Aí tá com a cabeça, o HD limpo, né? Aí é melhor, funciona tudo melhor. É isso aí, parabéns. O Iago fala um pouquinho, Iago. Falo. Deixa eu abrir a câmera aí. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu sou o Iago. E assim, eu comecei nessa questão de observação de aves com uma longa, não nas aves, mas sim na área de animais em geral. Quando eu era pequeno, na creche, minha primeira palavra foi Beto. Beto era o jabuti da creche. Não foi papai, não foi mamãe, foi o jabuti que andava na creche. E dali já engatei. Aí sempre assim, tive contato com esses bichos em geral. E a observação de aves começou comigo quando o meu pai subiu no sótão de casa e falou: Ó, tem uma coruja morando no sótão com alguns filhotes. Aí eu, pô, legal, tira uma foto e me mostra, tal, não sei o que. Eu não conhecia. Na época, assim, achei que era coruja, tal. E aí ficou coruja. Aí depois de um tempo eu comecei a me interessar um pouco mais por essa área das aves, de alguns outros animais e tal. E aí eu subi de novo no sótão no ano de 2020, que foi quando eu tirei uma foto e postei a primeira foto no Wikiaves. E aí até um amigo, Felipe conhece o Falcon, Falcon foi lá e comentou na foto dizendo que era um bacurau da telha. E dali começou. Aí foi um bacurau, um gavião, aí foi um sabiá laranjeira, e sempre na janela de casa, sem muita exploração de, de novos ambientes, de novas coisas e tal. E aí eu comecei a ver essas coisas das aves, de alguns outros animais também, porque o meu foco principal era herpetologia, o estudo de algumas serpentes, de alguns répteis, anfíbios. E aí acabou que eu engatei um pouco nessa área de aves, porque as aves são mais fáceis de serem observadas, porque elas estão ali sempre. São animais que, assim, estão sempre ali. Se você olhar pela sua janela, você vê uma ave, você vê um canário da terra, um sabiá laranjeira, um sanhaço. E eu perdi. Ixi, Maria. Você está fazendo faculdade? Não, hoje eu estou no 3º ano do ensino médio. Tá. E aí até teve um episódio, eu comecei essa observação de aves e tal, aí eu acabei no meio desse ano agora, eu acabei ganhando uma câmera de aniversário para começar a fazer os registros, tal, tudo mais certinho, e comecei a registrar algumas aves, e aí fui melhorando, comprei uma lente melhor, com um alcance maior um pouco, aí até conheci o Felipe indiretamente, pela Jaqueline Ribeiro, da Floresta Madarcy, que eu tinha ido fazer uma passarinhada, uma caminhada, na realidade, no caminho de Darwin, e aí eu estava conversando com minha mãe e tal, e aí ela falou assim, olha o passarinho, um passarinho ali pousado e tal, peraí, mãe, aquilo não é um passarinho, aquilo é um gavião. E aí eu comecei a tirar algumas fotos, tirei 2 fotos e depois ele acabou voando. Mas eu não sabia se eu estava em dúvida e tal. Cheguei na guarita, perguntei se alguém sabia. E aí me mandaram, falaram: Ó, o pessoal do parque aqui está fazendo uma exposição dos animais taxidermizados e tal. E aí eu acabei chegando lá, encontrei Jaqueline. E Jaqueline falou: Ó, eu vou passar. Eu não sou muito dessa área de aves, mas eu vou passar para um amigo que ele sabe até o CPF dos passarinhos. Que aí, no caso, é o Felipe. E aí, Felipe confirmou para mim o registro do gavião pombo pequeno, que é uma ave... que é uma ave vulnerável à extinção
na Mata Atlântica, que assim, aqui foi visto poucas vezes, assim dizendo. E dali continuei, comecei a conhecer outros lugares de Niterói para fazer mais fotos. Comecei a conhecer pessoas novas aí desse grupo aí das aves, conheci o Felipe no grupo e tal. Conheci algumas pessoas que estão ali, aí a Angélica, o Matheus, que roubou meu posto de mais novo. E eu acho que é isso. Só fazer um comentário aqui sobre a questão de equipamento que tinham perguntado. O equipamento, como o Felipe tinha falado, ele pode assim, ser um equipamento usado, desde que você saiba a procedência do equipamento. E você consegue encontrar um equipamento usado com custo razoável para você fazer a sua passarinhada, para você tirar uma foto de alguma coisa e, assim, bem tranquilo. Isso aí. Então, André, você estava falando, eu hoje, assim, aqui perto de casa, eu não fotografo mais, né? Então, mas eu observo. Então, aqui em casa, eu já tenho mais de 90 espécies registradas, né? Ao longo aí de 4 anos daqui da minha casa, entendeu? Eu moro próximo à área do parque, então, assim, mesmo você não tendo assim, um equipamento, uma câmera, ou um binóculo, mas quando você começa a se interessar um pouco mais, às vezes você ouve o bicho e fala assim, pô, tal bicho está passando aí, né? Uhum. E aí, cara, você começa a se interessar, e aí que eu falo, como assim, da minha casa, que eu moro numa área urbana, apesar de ter proximidade com o parque, mas assim, do quintal da minha casa já ter observado ou ouvido 90 espécies de aves, né? Então, quase que metade do que tem o município. Então, isso é bem expressivo. E quando você não para, né, para observar a natureza, você acaba passando essas coisas despercebidas. E uma coisa que hoje preocupa muito as pessoas, e inclusive assim, é uma coisa que tem preocupado muito os pais, né? Eu que tenho 2 filhos pequenos, é essa questão que hoje os médicos chamam de déficit de natureza, né? Que as pessoas estão crescendo, as crianças e até os adultos estão, mas as crianças principalmente, elas estão crescendo dentro de um padrão, com tanta tela, com tanto entretenimento, que elas hoje não observam a natureza. Seja fazendo uma caminhada, seja subindo uma montanha, seja observando a árvore. E isso está gerando uma série de distúrbios. E fora do país, né, já tem vários artigos científicos, né, e médicos, que os médicos hoje em dia só orientam visitar a natureza, faça alguma atividade ao ar livre. E essa síndrome, né, está se chamando de déficit de natureza. Tem uma série de autores aí, maioria internacionais, que abordam o assunto. Então, a observação de ave ela também vem para tentar mesmo juntar a tecnologia, que hoje está tão difundida, mas também de trazer, né, as pessoas para o meio natural, né, e juntar isso tudo. Eu acho que eu finalizo por aqui, porque assim, alguém quer conversar, o D, o Angélica, quer falar um pouco. A Angélica também é uma pessoa que se aposentou e começou, e então Só um tem uma série de... segundinho. Em relação à foto do Iago aqui, tem um carcará, não sei se vocês entraram no Wiki Aves dele, do Esqueci de perfil falar que eu dele. passei no chat aí. Isso, Eu tô vendo as fotos do Iago. esse carcará, ele está carregando... Então, Eni, seu nome? Isso, Eni. Eni, Uhum. essa foto foi tirada no caminho de Darwin e eu até pensei que pudesse ser um filhote de gavião, gavião carijó, porque quando esse carcará estava lá, tinham
parecia ser um casal de carijó vocalizando muito bravo, com muita potência vocal em volta dele. Então, assim, eu não sei te dizer ao certo o que era, mas era algum filhote de ave, porque pela estrutura do corpo, assim, parece ser algo... Até pensei em ser um filhote de coruja, por conta da penugem branca e tal, do bico um pouco pontiagudo, mas certinho, eu não sei te dizer. Mas no caso, o carcará, então, ele come outras aves. Carcará come outras aves. Tem alguns estudos que falam que ele é onívoro, come alguns frutos, também em alguns casos. Mas, em geral, ele é um carniceiro, anda até com urubus. Em alguns casos, você pode encontrar eles associados a urubus, principalmente os urubus de cabeça preta. Tem até aquela música, né? Carcará pega, mata e come, né? Exatamente. Mas assim, é meio estranho, assim, a ave comendo a ave, é meio mais... Todos esses... coruja, né? A maioria coruja e apinante, eles se alimentam de outras aves, né? Também, Aves, né? boa parte se alimenta. A natureza, né? Não tem jeito. A natureza é incrível. A natureza é a natureza. E não assim, só fazendo um comentário na questão da alimentação nas aves, se alimentando de outras aves, não são só os rapinantes que comem outras aves, tem alguns registros de um pássaro chamado, acho que é matracão, comendo um filhote de outro pássaro. Tem registro de garças comendo filhote de passarinho, algumas coisas Tucano assim. ali também. Tucano comendo ovos. Enfim, é a vida. É bem interessante. Tiago, essas fotos do filhotinho de quero-quero ficaram muito boas. Nunca tinha visto um filhote assim. Pô, valeu, Matheus. Pô, se você quiser ver, tem algum. Agora eu não sei como é que eles estão. Mas há um tempo atrás eu tinha ido ali no canal do João Mendes, que tinha um casal ali cuidando de uns filhotinhos. Um ou dois. E ali na praça, ali na... Oi? Não, continua que eu ia comentar. Ah, tá. Ali na praça em Piratininga tem uma praça que tem uma placa dizendo que ali é área de nidificação, e ali eles também botam alguns ovos. Ali até a coruja buraqueira usa, mas da vez que eu fui, foi até quando eu fiz a foto do filhote de quero-quero e tal. O que eu costumo, né, o que eu vi bastante foi lá no... Ai, qual que é o nome? Caminho Niemeyer, onde já teve... Você conhece? Tipo, onde tem um museu? Conheço. Então, lá tinha um ninho de quero-quero. Então, eu consegui ver o ovo, mas depois disso, eu tentei ir lá 2 vezes para ver se eles ainda estavam com o ninho, e o máximo que eu vi foi o casal fora de onde o ninho estava. Então, eles já devem estar com um filhote, mas eu não consegui entrar das 2 últimas vezes que eu tentei ir, por conta de questões que teve lá. E esses bichos, eles ficam muito camuflados também, né? A camuflagem do filhote, ele é bem legal com a grama, né? Que eles ficam geralmente nessa grama, nesse matinho um pouco seco. Bem legal. Um dia que estava, era assim, né, o matinho do lado de onde as pessoas andam, né, do lado do cimento, perto. Então, deu para ver claramente que ali era o ninho, quando a gente passou por perto. Tinha também a fêmea no ninho, e aí eu praticamente fiz amizade com a fêmea, que eu sentei lá do lado, ela ficou tranquila, e aí eu consegui tirar a foto do ninho. Que maneiro. É bem legal.
É isso. Eu acho que a observação de ave tem muita adrenalina, né? Talvez um pouco menos do que o montanhismo, né? Por causa, mas tem muitas conquistas, né? Na observação de aves, não só de figurinhas novas, mas também de lugares novos, né? Eu falo que quem observa a ave vai em locais que, se a gente não tivesse esse hobby, a gente não queria. Eu já fui a alguns locais de turísticos, né, que as pessoas me perguntavam para onde eu queria ir, eu falava onde não tem gente. E com isso você acaba descobrindo ambientes muito mais preservados e muito mais harmoniosos assim do que aquela muvuca, aquelas coisas. Isso quando você coloca em biomas como Amazônia, Pantanal, né, você pode se dizer que tem quase que o privilégio de estar indo em locais que demonstram provavelmente o que era há, sei lá, 200 anos atrás, que seria a mesma coisa, porque você está, né, num ambiente natural mesmo. Para observar aquela determinada ave, ela só existe lá. Então você vai precisar ir lá e esses lugares esse é difícil acesso. O mesmo acho que privilégio tem os montanhistas, né? Os lugares de difícil acesso você consegue estar em locais que provavelmente algum ser humano pode ter sido o primeiro ser humano ou que pouquíssimos seres humanos tiveram nesse determinado local. Então isso é o que acho que move, né? Acho que o principal que move é a natureza, né? O contato com a natureza, seja a montanha, seja observador de ave. Cada um com sua figurinha diferente, com seu desejo, com seu hobby, com sua vontade, que acaba despertando uma curiosidade, um interesse de cada vez, né, subir mais alto, ou cada vez fotografar uma espécie mais difícil e mais rara. E aí eu acho que eu me despeço aqui, se alguém tiver alguma contribuição, alguma pergunta, ou quiser algum observador falar, eu estou aí à disposição. Espero que todos tenham gostado e, enfim, eu convido vocês aí no próximo Bem Passarinhar, pessoal do CNM, e fazer uma ida junto com a gente. Com Pois certeza. só queria agradecer, realmente foi uma palestra muito legal, me despertou muito o interesse, né, por esse mundo. Eu já falei que eu sempre tive um contato, não como, já te falei, não como observadora, não como estudiosa, mas como pessoa que fica interagindo, né? Como eu tenho um quintal com árvore e tudo, então os passarinhos têm sempre pousada fixa aqui, então tem alguns que vão, tem outros que ficam, e eu sempre gosto de ouvi-los, né? Sempre fico muito feliz quando aparecem as aves e tudo, mas eu nunca parei para pensar e observar, a não ser aquele canto melodioso que me chamou muita atenção. Foi um canto diferente e que me encantou. E aí, por isso que eu assim, fiquei muito, muito feliz pela fala de vocês, fiquei mais encantada ainda pela precocidade com que as pessoas gostam de observar as aves, né? E me despertou, me sensibilizou e eu estou muito satisfeita, vou repensar a forma de observar as aves. Muito obrigado, Felipe, Matheus, Iago e a todos que assistiram aqui. Obrigada a todos também. Obrigado. E a gente vai continuar o contato aí, Felipe. Pode deixar que... Show. Vamos marcar alguma coisa. Vamos sim. A gente tem um grupo de WhatsApp dos observadores de aves de Niterói. Se alguém quiser, depois sintam-se à vontade de fazer parte. A gente está sempre indo para um descobre uma ave, eu falo para o outro e a gente vai se comunicando. Obrigado a todos aí e uma boa noite. Quando que vai ser a próxima passarinhada, Felipe? Então, ainda não defini o calendário certinho, mas assim que sair, bater o martelo aí, a gente passa para todo mundo aí. A Eni com certeza vai ficar sabendo e passa para vocês. Tá mas bom, assim, Felipe. mesmo que não for essa do programa, eu posso passar, assim que o grupo quiser marcar uma passarinhada, uma observação. Eu vocês comentando agora, eu fiquei interessada. A gente ia abrir uma atividade do CNM, mas deixa passar as festas. Isso aí. Mas deixa passar festas, um pouco dessas férias, porque fica mais confuso isso. Mas não deixamos essa bola cair, não. Deixar
ficar aí na mente. Se demorar a falar um, demorar a falar, o outro lembra. Isso Tá bom, aí. Andréia? Felipe, Tá a bom. gente Assim que vocês falarem, eu paro de gravar. pode. Acho que pode parar, né? Pode Já pode parar. parar? Pode Ó, parar. Obrigado aí a todos que participaram, né? E obrigado especial